46 do livro dos Salmos. Salmos de número 46. Quem achou, diga amém. Olha o que diz, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem nos meios dos mares. Ainda que as águas rujam ou tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã, ou desde amanhã, até amanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo de número 46, eu posso dizer para os irmãos, que ele nos dá aqui duas condições, que eu posso chamar uma de caótica, e uma tão bela, que eu vejo caos nesse texto e também vejo beleza nesse texto. O salmista aqui, ele talvez estivesse vivendo uma situação caótica, mas na sua meditação, nas suas reflexões, talvez diária, o seu momento de ele meditar nas coisas de Deus, ele expressou esse salmo, ele entendeu que neste salmo, ele podia, nessa revelação da palavra, ele podia descansar em Deus. Ele podia ficar tranquilo em relação à dificuldade ou à situação que ele estava vivendo. Esse salmo é dos filhos de Corá, que eram levitas, sacerdotes do templo. Então, esse salmo, ele reflete beleza e caos. Por que o caos? Vamos lá. Quando nós falamos de caos, ele começa dizendo que a situação que está sendo vivenciada aqui, ela é caótica. Por quê? Porque ele diz assim, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas se perturbem. Então, é uma visão caótica da situação. É a leitura que ele faz do que ele está vivendo. Ele compara a situação que ele está vivendo com uma situação de calamidade, de catástrofe. Ainda que ele reflita diante dessas condições, mesmo catastróficas na natureza. Ainda que a terra se mude, que é uma coisa praticamente, cientificamente falando, no sentido cósmico, talvez, impossível dentro da sua rotação e translação. Não é? A terra sair do seu movimento de rotação e de translação, é lógico que ele não tinha esse conhecimento, não é? Na sua reflexão, ele não tem esse conhecimento de rotação e translação. E eles nem compreendem se a terra é redonda ou se ela é de fato, como dizem por aí, como é que chama? Plana, né? É plana. Com tanta evidência que a terra é redonda, é um globo, tem gente ainda que consegue bater na tecla que a terra ela é plana. Não é? Mas vamos lá.
Mas nessa condição de que se a terra se mude ou saia do seu curso natural, ele ainda consegue descansar, não na visão cósmica, como eu falei, que ele não tem essa visão astronômica do que nós conhecemos hoje. Mas se ele compreende que a terra se mudando no sentido da sua condição geográfica local, as placas tectônicas se deslocar de um lado para o outro, ainda que seja caótico, ele tem uma condição de alma, que é essa que todo cristão deve ter, ainda mais no Evangelho, ainda mais conhecendo o que Jesus falou para nós descansarmos diante dos problemas e das dificuldades. Tem gente, irmãos, que por sua própria natureza, ela consegue fazer uma tempestade num copo d'água. A situação caótica não é tão caótica porque é caótica em si. É caótica porque a pessoa cria um problemão numa situação que não é um problema. Então, a tempestade não é o problema. O problema é a pessoa que não sabe vivenciar a tempestade. Vivenciar a dificuldade. É o caso de Jó, lido aqui. Jó tinha uma visão de Deus apenas por conhecer, ouvir falar no sentido teórico. A problemática da vida cristã hoje é que nós somos mais teóricos do que práticos. Mais virtual no sentido bíblico em relação ao que Deus é, do que simplesmente na experiência diária daquilo de fato que Deus é e o que cabe a nós, as promessas que a Bíblia nos dá na palavra de Deus. Então, às vezes, o caos não é a situação e a circunstância, o caos é nós mesmos. Porque a gente olhamos para uma situação que é pequena e criamos um caos gigantesco, porque o caos é nós mesmos. O problema é nós, porque não descansamos em Deus. O cristão que descansa em Deus, olhando para uma visão caótica, ele olha para a tempestade, para o problema, para o caos e consegue descansar diante da dificuldade. É o caso do próprio Jesus, que em meio à tempestade, ele dormiu no barco. Não é alguém que está alheio à condição problemática de quem está no barco. Por exemplo, sua vida está uma tempestade, está um caos. Você está um turbilhão de sentimento porque não sabe o que fazer. Jesus está nesse barco, Ele está contigo, Ele vive com você, Ele te acompanha em todas as situações, mas você não entende por que Ele está calado, talvez esteja dormindo, por que Ele esteja, talvez, parece que Ele está alheio, mas Ele não está alheio, Ele está tão ciente da tua situação, mas Ele permite você vivenciar aquilo até um certo ponto, para que você aprenda que todo o controle, que toda a situação caótica, que todos os problemas que você esteja vivendo, não foge do controle dEle. Ele controla todas as coisas. Se Ele controla o vento, o mar, o oceano, se Ele controla as estrelas, o universo, as galáxias, porque Ele é o Criador de todas as coisas, quanto mais... Tá? Não vou minimizar o teu problema. Porque, irmãos, a questão de você minimizar o que você vivencia, ou alguém pode olhar para você e falar assim, tua luta não é nada, irmão. Mas ninguém sabe o que você está vivendo. Ninguém conhece o que você está passando. Eu não posso dizer isso para você, irmão, teu problema não é nada, não é assim. Às vezes a gente cria um problema quando não há problema. Mas Deus entende o que você está vivendo. Talvez eu não entenda. Os seus pais não compreendam. O seu cônjuge também não. A igreja, os irmãos talvez nem saibam o que você esteja passando. Mas o que você está passando, o que você está vivenciando, seja um caos terrível, ou independente da condição como você enxerga, esse caos está no controle de Deus. Você pode dizer amém? Esse é o carinho de Deus. O nosso mundo hoje, atual, a sociedade está vivendo um caos por conta dessa pandemia. Os homens, eu queria refletir um pouco sobre isso, o pastor citou aqui também,
Mas olha só, os homens estavam tão acomodados, a sua vida tão tranquila. Na verdade, na própria correria do dia a dia, do comprar, do vender, da comodidade, ou da arrogância, ou do controle que o homem tinha sobre as coisas, de uma hora para outra, tudo mudou. Tudo mudou, por causa de um vírus invisível. Invisível no sentido a olho humano. Tudo mudou. Mudou a nossa rotina de vida. Mudou nosso relacionamento com as coisas. Hoje você não sai tocando em nada, não pega em corrimão. Você às vezes evita ônibus, e se evita ônibus, você já fica ali preocupado, já tenta. Então, é tanta situação que esse vírus mudou, um vírus tão pequeno, que modificou toda a condição do homem, não só numa localidade, mas do mundo inteiro. Voos foram cancelados, aeroportos foram fechados, lojas, empresas, pessoas perdendo o emprego. É um caos terrível, é um caos que teremos consequências ainda drásticas para a economia, para a saúde de muitas pessoas, pessoas que perderam ou perderão entes queridos por conta. Então esse caos está ainda aí. E ainda dizem que, não vou colocar a questão se a vacina ela é segura ou não, mas desde que coloque-se essa vacina, mas ainda mesmo que ela for segura 100%, isso não quer dizer que a nossa vida vai melhorar da noite para o dia. Haverá um reflexo grande, caótico ainda, em todos os aspectos da nossa vida, irmãos. Como na igreja. A igreja que depende do calor humano. A igreja que depende do abraço. Que isso cultiva a comunhão entre os irmãos, de nós se reunirmos, não dá para fazer mais aquela aglomeração, mas bem junto, não é? Então, tudo modificou a nossa vida, por mais que as coisas estejam dentro de um plano de governo, mas está um caos. Esse caos nos afetou. Existe esse caos coletivo, como existe o caos individual particular de cada um de nós. E dentro desse caos que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, ainda que, ele começa com uma garantia. A vida, uma vez que você entendeu quem você é, qual é a sua identidade, qual é a sua condição, quais são as circunstâncias espiritual falando de que Deus, ele nos dá, a condição que Deus nos dá. Quando eu entendo e parto desse ponto, para qualquer direção da minha vida, eu entendo que, como diz o salmista aqui, ele fala assim, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele parte dessa condição. Quando você tem essa fé, quando você está garantido naquilo que esse texto está dizendo, ele parte dessa condição, irmãos, você está pronto para enfrentar qualquer parada, qualquer situação. Você vai chorar, você vai realmente falar assim, Deus, eu nem sei o que fazer nessa situação. Você vai perder, às vezes, as estribeiras mesmo, a gente perde, mas quando você parte desse ponto, de que existe um Deus no céu, que é o teu refúgio, que é a tua fortaleza, que é o teu socorro bem presente, irmão, a terra pode mudar para onde for. Pode derreter. Os vulcões, pode derreter toda a terra, a massa da terra, e você está tranquilo, irmão. Porque você vai andar entre as lavas do vulcão, igual Sadraque, Mesaque e Abednego andaram naquela fornalha aquecida 7 vezes mais, porque eles tinham a garantia, dizendo para o rei, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Jogaram aqueles homens ali, atados, amarrados, mas o rei viu o quê? O rei viu 4 homens. E ele falou assim, mas nós não jogamos 3 homens lá na fornalha? Aí disseram, rei, nós jogamos 3, mas eu vejo 4. E o 4º homem é semelhante ao filho dos... Essa é a garantia que Deus nos dá, que Ele estará conosco todos os dias, em qualquer circunstância. O teu amigo vai falhar com você, o teu cônjuge, o patrão,
o pastor, o irmão A, pode falhar, pode faltar nesse momento, mas ele não. Jesus não, irmão. E é essa garantia que essa palavra nos dá. Nós temos um ponto de partida. E temos um ponto de chegada. O ponto de partida já é garantido, assim como um ponto também. É igual uma questão filosófica, né? Uma premissa. Ela já parte de um ponto dizendo que aquilo que você vai argumentar já é uma verdade. Então, se o ponto ali que é verdade, então toda a condição do elemento, do argumento é verdadeiro. Então, se você parte dessa condição, dessa frase, dessa palavra, que Deus é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza e que Ele é o seu socorro, irmão, enfrente o que for, passe por onde passar, aconteça o que acontecer, Deus já garantiu para você que o final também está garantido. Isso é muito bom, irmãos. A pandemia, até na morte, a garantia para nós. Até a gente morrendo. Se eu pegar o coronavírus, Deus queira que não é? Deus queira que a gente não pegue esse negócio, irmão. Tem muita gente morrendo, mas se morrer por causa disso, a garantia é que existe um lugar para cada um de nós. Existe uma morada. Então, não há, para qualquer direção que a nossa vida se direcione, não há uma linha ou um ponto de chegada triste de derrota. Todo ponto de chegada para o cristão é de vitória, irmãos. O ponto de partida é de vitória, o meio é difícil. O meio é complicado. É aí quando a terra se muda, os montes se derretem, tudo fica transtornado, os montes se abalam, as águas rugem, espumam, as fúrias dos montes começam a estremecer. Então, essa visão do caos, né? Depois, posteriormente, no verso de número 9, ele diz assim, essa ação divina, diz que Deus põe termo à guerra. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Qualquer condição que você esteja vivendo hoje, no caos da tua vida, da problemática da tua vida, existe um termo. O que é um termo? Um limite. Seja ele um caos espiritual, o pastor citou Jó aqui, a condição problemática de Jó, ela começa num diálogo entre o diabo e Deus. Que Deus pergunta para Satanás de onde ele está vindo, ele disse que estava passeando sobre a terra, e Deus pergunta para ele, você viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, sincero, se desvia do mal. Não há ninguém na terra como este homem. E o Satanás fala, mas é claro que não tem ninguém que nem ele. Você dá tudo para ele. A vida dele é boa, ele é rico, família abençoada. Qual é a pessoa que não vai dar glória a Deus num momento como esse? Qual é a pessoa que não vai viver bem, te agradar e te servir, porque está vivendo bem? Deus fala assim, então tá bom, vai lá, toca tudo no que ele tem, tira os filhos, destrói todos os seus bens, arranca tudo, mas não toca na vida dele. Então tudo tem um limite. O diabo tem um limite. O teu problema tem um limite. A condição que você está vivendo hoje tem um limite. Porque é Deus que impõe o termo até onde pode chegar o problema, até onde você vai chorar, até onde você vai, sabe, gemer. Deus sabe, porque Deus só vai nos dar uma carga sobre nós, aquela que nós podemos aguentar. Então existe um limite para o que você está vivendo. Só o fato do ponto de partida é a garantia de que Ele é o refúgio, fortaleza e socorro. No caminho, irmão, qualquer situação já garantido pelo que Ele falou e por aquilo que Ele é, toda situação tem limite. Deus deu limite ao mar. Deus deu um limite à habitação do homem. Deus deu um limite a todas as esferas da criação. Essa lei que está na criação também está em toda a condição de vida. Há um limite para a dificuldade que você está vivendo. Há um limite.
Então é ele no momento certo, ele vai dizer assim, ó, acabou aqui. Chega. É igual quando Jesus levanta no barco e diz para a tempestade, tempestade, você rugiu, você vento, você balançou o barco, ó ondas, você cobriu o barco até aqui. A partir de hoje é bonança. A partir de agora é paz. É isso que nós temos que entender. O ponto de partida é uma garantia. E até o problema, quando perdemos o ponto de partida de vista, ainda o problema em si tem limite. Vocês estão me entendendo? Tem limite, irmãos. Tudo que uma pessoa pode fazer contra você tem limite. Tudo que você está vivendo, ainda que o diabo trabalhe contra você, tem limite. O diabo só pode ir aonde Deus deixa. Ele não vai mais além daquilo. Então, a visão caótica desse texto, irmão, ela nos causa medo, nos causa espanto, nos causa ansiedade, porque somos seres humanos. Você é ser humano. Se você falar para mim, pastor, já pensei em desistir várias vezes, eu não vou te julgar por isso. Pastor, ó, já pensei realmente, às vezes até tirar minha vida, porque eu não estou aguentando a situação, eu vou te entender. Não que isso seja certo, mas existem situações extremas que a gente chega a pedir a morte, porque a gente não aguenta. Mas tem um limite para aquilo. Se você aguentou até ali, é porque você aguenta até onde Deus sabe quando você aguenta. Quando Elias estava passando por uma situação tão difícil, que por causa de uma palavra de uma mulher, da rainha Jezabel, né? Ele ficou com medo. Ele ficou apavorado. Um dia antes ele enfrenta 450 de Baal e 450 de Azerá, 900 profetas lá. Fogo, Deus responde, mas no outro dia ele entra numa situação de quase depressão, de angústia. Ele foge, ele vai para o deserto, ele deita debaixo de uma árvore chamada zimbro. E ali ele fala, Senhor, eu não sou melhor que os outros, não aguento mais, arranca a minha vida, tira a minha vida porque eu não aguento mais não. Jó também, Jó passou tão difícil que ele falou assim, melhor eu era ser abortado. Não é que isso é a favor do aborto, viu, irmãos? Mas ele falou assim, olha, melhor é que minha mãe tivesse me abortado, que eu morresse no meu nascimento. Porque tem situação, irmão, que ela é tão difícil que a gente perde as esperanças. Paulo estava num navio 14 dias sem ver o sol, as estrelas, só chuva, só nuvem, só tempestade. Ele diz assim, ó, nós perdemos a esperança da vida. Eles acreditavam que ia morrer. Mas mesmo diante desse caos, ele se levantou. É isso que a gente tem que ser, irmão, diante do caos. Porque o caos não é a condição permanente. Ele se levanta e fala assim, olha, capitão, tinha mais de 200 almas, 216 pessoas naquele navio, presos, soldados. E ele disse, olha, hoje o anjo de Deus me falou que ninguém desse navio vai morrer. Caos, mas ninguém iria morrer. Ele falou assim, ó, o navio vai afundar, mas nenhuma vida vai morrer. Não tenha medo do caos, irmão. Não tenha medo da luta que você está enfrentando. Você está chorando, você está gemendo, você está passando por a situação mais difícil da sua vida. Não tenha medo, porque Deus já garantiu para você que você não vai morrer nesse problema. Que esse problema não vai te engolir. Você não vai ser tragado por ele. Porque há um limite nesse problema em relação a você, em relação à tua casa, em relação ao teu casamento, em relação à tua família. Deus não vai deixar que esse problema destrua você. Diga amém. Já falamos de caos, vamos falar de beleza, de coisa boa, não é? O que é que nos
nos dá essa certeza em meio ao caos, em meio à dificuldade. Ele diz assim, no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe quem é esse rio, irmãos? Esse rio é uma pessoa. De forma figurada, ele é uma pessoa. Simbolizado num rio, é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É o Espírito Santo, que habita na cidade de Deus. E quem é a cidade de Deus? É eu e você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Não, em meio ao caos, há um rio que transborda dentro de nós. Que em meio ao caos, você não está triste, não. Você está chorando, mas não há tristeza, há alegria na tua alma. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha que coisa linda, pastor. Olha que coisa maravilhosa. Isso é beleza. Em meio ao caos. Há um rio. Tem aquele louvor. Existe um rio e o Senhor. É um rio que lá em Ezequiel diz que esse rio, ele sai do santuário de Deus e ele vai percorrendo a terra, frutificando as suas margens, curando, sabe, trazendo peixes de todos os tamanhos, porque esse rio, aonde ele chega, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele muda, ele alegra, ele transborda de alegria, aonde? Em meio ao caos. E se esse rio, como Jesus disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é essa fonte? Quem é esta água? É o Espírito Santo, irmão, que habita dentro de mim, que habita dentro de você, que conhece a tua dor, que conhece o teu problema, que conhece a tua dificuldade, que diante do que você está vivendo, ele diz assim, fica preocupada não, minha filha. Fica preocupado não, meu filho. Porque em meio a esse caos, eu sou a tua alegria. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua justiça. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário da morada do Altíssimo. Nós somos santuário de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós somos templo. Nem nós somos dono de nós mesmos, irmão. Nós somos templo, nós pertencemos a alguém, ao Senhor. E Ele mesmo, diz Jesus, aquele que crê em mim, eu e o meu Pai viremos a Ele e nele faremos morada. É a garantia de que quem está com você, não o que você está vivendo. É quem está contigo. Quando nós éramos criança, saímos com o nosso pai ou com o nosso irmão mais velho. Eu não tive um irmão. E a gente fica seguro no colo do pai, do lado do irmão mais velho. Ficamos seguros, porque alguém está garantindo para nós a nossa segurança. E alguém exterior que está ao lado. Não, esse alguém que eu estou falando, ele está dentro. Ele fez morada dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Não tem um salmo que diz assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por quê? Todo choro tem limite. Toda noite tem limite. Toda treva tem limite. Toda dificuldade tem limite. Mas chega o romper da manhã, Deus vem e muda a situação. Diz assim, ó, não tem como ficar abalado. Não será abalada, porque Deus virá ao romper da manhã para ajudar. Descanse nisso, querido. Descanse naquilo que Deus está falando. Davi, quando foi ao campo onde estavam os seus irmãos, que iam lutar numa batalha, ele chega ali
Ele sabe quem está com ele, porque ele já havia enfrentado um leão e um urso. Existem vitórias na nossa vida que ninguém viu, lutas que ninguém conheceu, que ninguém sabe, e você venceu. Era um leão, ninguém viu você matar aquele leão, mas você venceu ele. Aí no outro dia foi um urso, você venceu. Quem viu? Ninguém viu. O pai de Davi não viu, os irmãos de Davi não viu. Essas pequenas situações que a gente vai vivendo são um preparatório para as coisas grandes, irmão. As pequenas tempestades são preparatórios para as grandes tempestades, porque as grandes tempestades é que vai mostrar para os outros quem é que está conosco, quem nós somos diante de Deus. Quando Davi chega ali, naquele campo de batalha, que ele ouve o gigante. Outrora ele matou um urso, matou um leão. Ele ouve o gigante ali, desprezando, blasfemando contra o exército de Deus. A primeira coisa que ele fez: não vou permitir que isso aconteça. Não entenda, o que você viveu lá atrás foi preparação para o que você está vivendo hoje. E o que você está vivendo hoje é preparação para coisas grandes que Deus tem para a tua vida amanhã. Então, ele enfrenta o gigante diante de quem? De um exército, diante do rei, diante dos seus irmãos que o desprezaram. Seus irmãos que não deram nada por ele. Foi ele quem chegou lá e derrubou o gigante. Na força do Senhor. Ele não falou assim, ó, eu vou com espada, eu vou lutar, eu vou vencer. Não, ele falou assim, ó, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, entenda, queridos, que Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o amanhã, a romper da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete ou se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, corta a lança, despedaça os carros no fogo. Tudo isso aqui, olha só, eu vou encerrar aqui e vou ensinar o texto-chave, que é o que você vai fazer daqui para frente. O caos, se Deus permitiu, nós não temos controle sobre ele, mas Deus tem. Toda situação que seja a ação de Deus em relação a nós, de nos garantir uma viagem tranquila em meio ao caos, alegria em meio à tristeza, paz em meio a situações ruins, é Ele quem faz. Toda ação é dele. Toda ação quem promove é Ele. Até o caos é permitido por Ele e está no controle dele. Porque Ele é soberano, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Qual que é a nossa posição aí? O que nós devemos fazer? É o que está aqui no texto de versículo 10. Você não pode falhar aqui. Você não pode mudar os planos aqui. Você não pode fazer com que as coisas realmente se tornem um problema maior para você, porque você não fez o que está aqui. Porque quando a situação não é do meu controle, quando a situação não é a partir de mim que eu resolvo, o que eu devo fazer? Aquietar. Aquietar e saber que Ele é Deus. Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E termina dizendo assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você viu só que o começo, o ponto de partida,
É o ponto final. Que se ele garantiu no começo, ele garante também a chegada. Se ele garantiu o ponto de partida, ele garante também a linha de chegada. E nesse interim, o que você faz? Tranquilo. Paz no coração. Fica quieto. A pessoa está te xingando, você está quieto. A pessoa está reclamando, você está quieto. A pessoa está falando mal de você, você está quieto. A situação está ruim, você não está murmurando, você está quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua mente. Porque Ele está garantindo para você que o final é Ele quem vai dar a vitória. Talvez você está no início. Alguns estão no meio. Outros talvez estão chegando na linha de chegada. Mas a condição primordial aqui é para todos. Fique quieto no começo. Aquieta o coração no meio. E deixa Deus exaltar o nome dele no final. Se coloque de pé. Em nome de Jesus.